Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus para todo sempre. Meu nome é Wagner Costa e eu trago para você o provérbio do dia. Hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro, o último dia do mês de outubro. E aqui estamos mais uma vez para trazer a palavra para o dia de hoje. Lembrando que hoje nós vamos fazer no final, depois da palavra, uma oração especial em gratidão ao nosso Deus por mais um mês. Ainda que seu mês não tenha sido como você esperou, mas gratidão por ter vivenciado mais esse mês, porque muitos se foram e não conseguiram chegar até o fim do mês, não é verdade? E se é 31 de outubro, nós vamos meditar em Provérbios capítulo de número 31. Provérbios 31, o verso que mexeu comigo, que eu quero compartilhar com cada um de vocês, para se tornar a palavra do dia de hoje, é o verso de número 3, uma orientação muito forte que eu me identifiquei bastante. Provérbios 31, 3, se você tiver um exemplar da Bíblia agora, localize na sua Bíblia, se não tiver, não tem problema nenhum, receba a palavra ouvindo do provérbio em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus: não dê às mulheres a sua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Eu vou repetir: não dê às mulheres a sua força, e nem os seus caminhos ao que destrói os reis. Vamos ler o 4 para você entender o que é que destrói os reis. O 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, e nem dos príncipes desejar bebida forte. Que palavra forte, poderosa e maravilhosa. Mais um provérbio que não foi escrito por Salomão. Eu expliquei aqui ontem que, ao contrário do que o que alguns pensam, foram culturalizados dessa forma, o livro dos provérbios não é todo da autoria de Salomão. Existem a maioria que foi de Salomão, existem outros que foi de escritor anônimo, que não tem a autoria de quem escreveu, e o capítulo 30, que foi o de ontem, foi escrito por Agur. O 31 foram ensinamentos da mãe do rei Lemuel. O que eu acho interessante é que é uma mulher, já que se trata da mãe do rei Lemuel, que está dando esse ensinamento para o seu filho. Eu acho muito interessante entender isso aqui, porque uma mulher experiente, a mãe do rei, está chamando o seu filho para dizer o que está escrito aqui, que nós acabamos de ler. Não dê às mulheres a sua força. O que eu acho interessante é que ela não vai dizer assim, não dê à sua esposa a sua força. Ela vai dizer, não dê às mulheres, no plural. Por quê? Vamos falar aqui uma verdade bem nua e crua. Se você for perceber, não agravando a todas, que existem muitas mulheres de respeito, tem mulheres que elas pegaram a visão de conseguir todas as coisas através da sedução. Você já reparou, você conhece algum assim? Ela se vale da sedução para conseguir um emprego, ela se vale da sedução para conseguir enfim. Existem mulheres que tudo que ela consegue é na base da sedução. Tem aquela mulher que ela não dá abertura propriamente dito, Ela não diz eu quero, eu estou disponível, eu estou afim de você, mas a conversa dela, a forma dela falar, a forma dela gesticular, dá a entender ao homem que se ele tentar, ele vai conseguir. Deu para entender? Então, quando o homem, até para você mulher que me assiste, não seja esse tipo de mulher. Para você homem, preste atenção na orientação que uma mulher deu ao seu filho. Quando o homem está prosperando na vida, está caminhando bem, então o inimigo de nossas almas vai usar essas mulheres de má índole para tentar derrubar você.
e assim extrair a sua força. Eu vim conversando com um rapaz que trabalha comigo aqui, ontem eu fui buscar ele trabalha aqui comigo, o que acontece? E a gente estava conversando justamente sobre isso, né? E até algumas pessoas que Deus enviou no meu caminho essa semana, e eu falei sobre isso também, sobre o poder destruidor que tem o adultério. Muito cuidado, você que é um homem sério, que você que é um homem casado, para não entregar suas forças a outra mulher. Né? Por quê? Você percebe dentro da Bíblia, por exemplo, eu sempre cito o exemplo de Davi, que ele estava indo bem no reinado, escolhido por Deus. Deus deu vitória a Golias, Deus deu vitória a ele na batalha contra o gigante Golias. Estava reinando e foi sem dúvidas o rei mais vencedor da história de Israel, porque ele tinha algo muito poderoso, um grande segredo. Ele não fazia nada, não tomava decisão nenhuma sem antes consultar ao seu Deus. Então, por causa dessa virtude, o temor a esse Deus, ele foi considerado como homem segundo o coração de Deus. Ele conseguiu tanto êxito e tanto sucesso no seu reinado, sem dúvida nenhuma, o reinado mais vencedor da história de Israel foi Davi, que foi o segundo monarca, o segundo rei da nação de Israel, o primeiro escolhido pelo próprio Deus. Então, você percebe que a vida dele só se atrapalhou quando ele olhou para a mulher de Urias, quando ele deitou com a mulher de Urias, Batseba, e cometeu o primeiro adultério da sua vida. Depois disso, Deus vai usar o profeta Natan para contar uma história e perguntar a Davi: Davi, o que é que merece o homem, um fazendeiro que tem muitas e muitas ovelhas, e vai lá e pega uma única ovelhinha que tem no seu vizinho e toma para si, deixa a pessoa sem nenhuma ovelha? Aí Davi se enfurece com essa ilustração de Natan e diz: esse homem merece a morte. E Natan olha para ele e diz: esse homem é você. Porque, sendo rei naquela época, era permitida a poligamia. O que é a poligamia? É a pessoa ter quantas mulheres quiserem. A exemplo disso, Salomão, que é o filho de Davi, teve 700 e 300 esposas e 700 concubinas. Então ele tinha 1000 mulheres oficiais que ele poderia ter. Então, Davi, ele cometeu esse erro por ser rei, por poder ter qualquer mulher do reinado. Ele só quis a mulher do próximo e cometeu um adultério. Depois disso, então, Deus usa a boca do profeta Natan para dizer: a espada jamais sairá da sua casa. E depois disso, o reinado de Davi ficou meio bagunçado, era guerra em cima de guerra. Teve até incesto na família de Davi, quando um irmão se deitou com a irmã dentro de casa, e foi aquela agonia, devido a ter entregado a sua força a uma mulher que não era a dele. Então, muito cuidado com isso, porque adultério é uma coisa muito séria. De repente Deus lhe deu uma mulher, seja ela sábia ou não, seja ela boa ou não, mas Deus não lhe deu, você não tem a sua, então você não tem motivo para procurar outra. Né? Quando se trata de uma pessoa solteira, ainda dá para entender a situação. Né? A pessoa não tem, vai sentir uma carência sexual em algum momento, não vai conseguir e vai terminar fornicando, né? Que seria fornicação, sexo antes do casamento, certo? Mas se tratando de uma pessoa que é casada, tem a sua esposa e mesmo assim vai em busca de outra, é adultério e é uma falta de caráter muito grande. E uma vez eu e minha esposa, na cidade de Aracaju, conversando com o proprietário de um restaurante muito famoso lá, e ele dizendo a gente, né, que não traía a mulher de jeito nenhum, mesmo não professava nenhum tipo de religião, ele entendeu isso como um princípio de prosperidade. Né? Ele dizendo que não traía a mulher de jeito nenhum, porque fez isso uma vez e percebeu que a vida dele atrasou. Muito cuidado com isso aí, para você não estar entregando as suas forças, a sua prosperidade na mão de
Uma mulher, não é nem pelo fato da mulher em si, é pela sua atitude de estar traindo a sua esposa. Muito cuidado com isso. A mãe do rei Lemuel está orientando ele, dizendo: não entregue as suas forças às mulheres. Porque quando o quão mais importante seja o homem, mais vai atrair mulheres, né? Ela vai querer usar da sedução para tentar estar com você, para tentar usurpar de você alguma coisa, e muitas vezes vai usurpar de você somente a sua paz no seu lar e a sua prosperidade. Muito cuidado com adultério, não entregue suas forças às mulheres, porque isso é uma coisa muito séria que atrasa a vida da pessoa. E a parte B do versículo, depois de ela dizer: não dê as suas forças às mulheres, não entregue as suas forças às mulheres, ela diz assim: e nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Depois o 4 vai dizer que o que destrói os reis é se entregar à bebida forte ou beber vinho, né? Então, muito cuidado para você que tem uma posição de governo, de reinado, né? Dono de alguma coisa, enfim, e de repente está se entregando ao álcool ou qualquer outro tipo de droga, porque isso aí vai lhe tirar do seu normal, vai tirar a sua moral e pode fazer com que você tome decisões alcoolizado ou drogado que vai lhe envergonhar e vai lhe fazer perder as coisas. Pegou a palavra? Então, esse foi o provérbio do dia. Falei até demais hoje, mas o Senhor estava inspirando para falar. Amém? Então, não dê às mulheres a sua força e nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Que, segundo esse versículo que nós lemos, o 4, é beber vinho ou se entregar à bebida forte. Tá bom? Então, aqui embaixo, você vai escrever assim: eu não vou entregar os meus caminhos à bebida forte e nem ao adultério. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a oração, porque o vídeo já ficou um pouco longo hoje. Esse foi o provérbio do dia de hoje. Feche os seus olhos, porque agora é momento de oração. Eterno Deus, poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos nessa quinta-feira, dia 31 de outubro, dando graças ao Senhor pelo mês de outubro. Eu, particularmente, tenho vivido milagres poderosos nesse mês de outubro e sei que novembro vai ser maravilhoso e já profetizo isso em nome de Jesus. Abençoamos essa quinta-feira e te pedimos: alcança todos os inscritos e até essa pessoa que chegou aqui hoje pela primeira vez, enviada pelo Senhor para receber essa palavra. No nome de Jesus, onde quer que você esteja, diga amém e graças a Deus. E se a palavra de Deus merece, do lado de cá você vai deixar o seu like. E para você que chegou hoje pela primeira vez, gostou da nossa forma de expor a palavra de Deus, do lado de cá tem a palavra inscrever-se de vermelho. Se inscreva, porque a partir do momento que você se inscreve, você está incluindo o seu nome nessa corrente de oração que é feita aqui todos os dias, de domingo a domingo, sem exceção. Excelente dia para você, esse foi o provérbio do dia de hoje. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Até amanhã, se assim o nosso Deus nos permitir. A paz do Senhor Jesus.